Olá, olá, vamos para mais um vídeo de física com o professor Franco. Eu quero resolver com você agora um exemplo, uma situação particular de velocidade média, que é para quando o problema não te fornece muitos números, mas te fornece algumas proporções e dá uma falsa impressão que faltam dados no problema. Mas na verdade não está faltando dado coisa nenhuma, quer ver? Quando ele fala assim, considere um móvel que se desloca entre duas cidades. A primeira parte da viagem, que equivale, por exemplo, a metade do caminho, ele percorre a uma certa velocidade v1. A segunda parte da viagem, que equivale, por exemplo, a 2/3, 1/3 do caminho, ele percorre a uma outra velocidade v2. E o final da viagem, que equivale a 1/6, 2/6, depende do problema, ele percorre com uma certa velocidade v3, ou seja, ele falou em três trechos, poderia ter dito 2 também, ou poderia ter dito 4 trechos da viagem, e ele diz que cada trecho da viagem, ele tem uma certa velocidade. Aí o problema pede a velocidade média na viagem toda. Só que ele não dá a distância entre essas duas cidades, ele não dá o valor de cada trecho desse, ele dá apenas uma proporção. O que você tem que fazer numa situação dessa? Vem comigo aqui, olha só, olha esse meu exemplo. Tudo aqui, ele saiu de uma cidade e chegou aqui, certo? Só que o problema dividiu em 3 partes a viagem desse rapazinho aqui. Primeiro, metade do caminho ele fez uma velocidade de 2 metros por segundo. 1/3 do caminho, ele fez uma velocidade de 4 metros por segundo. E 1/6 do caminho, ele fez uma velocidade de 3 metros por segundo. Qual vai ser a velocidade média na viagem toda? Primeira coisa, nós chamamos o total de 6x. O total, a viagem toda, 6x. A primeira parte são 3x, metade do caminho, 3x. A segunda parte são 2x, 1/3, 2x. E a última parte, 1/6, x. Então vocês perceberam que eu trabalhei em função de x. Então quanto que ele andou na primeira parte? 3x, na segunda, 2x, na terceira, x, e na viagem toda, 6x. Você está percebendo que o x é a nossa referência aqui. Eu quero a minha velocidade média na viagem toda. Se eu quero a minha velocidade média na viagem toda, eu tenho que pegar a distância percorrida na viagem toda. Qual que é a distância percorrida na viagem toda? São 6x. 6x. E vou dividir pelo tempo gasto para a viagem toda. Só que eu não tenho tempo gasto para a viagem toda. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fragmentar o meu problema. Eu tenho que descobrir quanto tempo ele gastou na primeira parte da viagem, tenho que descobrir quanto tempo ele gastou na segunda parte da viagem e tenho que descobrir quanto tempo ele gastou na terceira parte da viagem. Tendo esses 3 tempos, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses tempos. E ao somar esses tempos, naturalmente, eu terei o tempo total. E veja uma coisa interessante, eu vou calcular esse tempo em função de x. Então eu vou obter o tempo total em função de x. Quando eu substituir o tempo total aqui em função de x, vai aparecer x em cima e x embaixo. O que eu vou fazer com esse x? Vou cortar. Aí vai sobrar apenas o valor numérico, vou resolver a conta e vou acertar a questão. Simples assim a minha vida, quer ver? Vem aqui. Vou aplicar a fórmula da velocidade, que é a distância pelo tempo, certo? Velocidade, distância pelo tempo. Qual é a velocidade? 2. Qual é a distância? 3x. Dá para eu descobrir o tempo, Franco? Dá para eu descobrir o tempo. Então, quanto vale o tempo aqui, Franco? O tempo são 3x sobre 2. Pronto, calculei o tempo gasto para percorrer o primeiro trecho. Vou desenvolver o mesmo raciocínio para calcular o tempo gasto no segundo trecho. Vem comigo. Qual é a velocidade? 4. Qual é a distância percorrida? 2x. Quanto tempo gastou? T2. Vou isolar o T2. Vai ficar 2x sobre 4, que é a mesma coisa que x sobre 2. Ponto.
calculei o T2, que é o tempo gasto para percorrer o segundo trecho. Vou desenvolver o mesmo raciocínio aqui. Quem quer ver 3? 3. Quanto que ele andou? X. Quanto tempo ele gastou? T3. Vou isolar o T3 e terei que o T3 vale X sobre 3. Pronto. Calculei os 3 tempos. Só que eu não quero os tempos individuais, eu quero o tempo total da viagem. Ele gastou isso, depois gastou isso, depois gastou isso. Então, quanto ele gastou no total? É só nós somarmos esses tempos. Então, eu vou calcular o tempo total. Quem vai ser o meu tempo total? Vai ser 3x sobre 2 mais x sobre 2 mais x sobre 3, não é isso? Vou fazer essa matemática aqui. Agora eu tiro o mínimo entre os números 2, 2 e 3, que vai dar 6, certo? Então aqui eu vou colocar 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9x. Mais 6 por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x. Mais 6 por 3 dá 2. 2 vezes x, 2x. Então, qual é o tempo total mesmo? O tempo total vai dar 9 com 3 com 2 vai dar 14, não é isso? Vai dar 14. Então, quanto que deu aqui? Deu 14x. Eu coloquei sinal de mais aqui de besta que eu sou, certo? 14x dividido por quanto, Franco? Dividido por 6. Dá para eu dar uma simplificada aqui? Dá para eu dividir por 2, não dá não? Ao dividir por 2 vai ficar o quê? 7x sobre 3. Esse é o tempo total gasto na viagem. Se eu sei que a distância total são 6x e o tempo total é 7x sobre 3, é só jogar na formulinha da velocidade média, que é a distância pelo tempo, não é isso? Então, eu vou até fazer uma divisãozinha aqui para não confundir a nossa cabeça. Então, no lugar de tempo, eu vou colocar o quê? 7 terços de x. 7 terços de x. Como que eu faço essa matemática, Franco? Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Eis aqui a minha multiplicação. Esse x que apareceu em cima, apareceu embaixo, eu posso fazer o quê? Posso cortar. Então, sobrou o quê? 6 vezes 3, 18, dividido por 7 metros por segundo. Esta é a velocidade média na viagem toda. 18 dividido por 7, 18 sétimos. Então, você percebeu como funciona? O que eu fiz? Eu chamei o todo de 6x e as partes eu chamei em função de x. 3x, 2x e x. Por quê? Porque no meu exemplo eu havia pré-estabelecido que a primeira parte era metade do caminho. A segunda parte era 1/3 do caminho. E a terceira parte era 1/6 do caminho. Então eu fiz essa proporção e o total eu chamei de 6x. Velocidade média seria o 6x dividido pelo tempo total. Calculei os tempos individuais em cada trecho, em função de x. Somei esses tempos, substituí na fórmula da velocidade média, cortei os x e cheguei numa resposta numérica. Eis aqui o nosso exemplo.